Bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação estarmos aqui recebendo a professora Mariana Kleina, da Universidade Federal do Paraná, nesse nosso seminário de pesquisa em engenharia de produção. O currículo da professora da UFPR, como eu disse, ela fez o curso de graduação em matemática industrial, de mestrado e doutorado em métodos numéricos em engenharia pela mesma instituição, né? Ela está vinculada ao programa de pós-graduação em engenharia de produção da Universidade Federal do Paraná e tem trabalhado em modelos e algoritmos na área de ciência de dados, de clusterização e áreas afins, né? Essa é uma primeira oportunidade que nós temos de estar conversando com a professora Mariana e nós agradecemos aqui pela sua solicitude, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e a palavra é sua, professora. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer ao professor Bruno pelo convite, fiquei bastante honrada, bastante feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu montei aqui uma apresentação. Só um minutinho, vamos ver, acho que é isso. Vocês conseguem ver a minha tela? Está carregando, professora, perfeitamente. Só um minutinho aqui, que eu não vou conseguir colocar em tela cheia. Peraí. Ele não está em tela cheia, né? Não está no modo apresentação. Não. Tá, deixa eu parar aqui o compartilhamento e vou começar de novo. Vamos lá. Agora, está em tela cheia a apresentação? Sim. Sim? Então tá bom. Então, novamente, bom dia a todos. Me chamo Mariana Kleina, sou professora da Universidade Federal do Paraná e vim aqui apresentar um pouquinho sobre uma área de pesquisa, né, que eu atuo, que é a clusterização de dados, estudos de caso para segmentação de clientes. Bom, então aqui uma breve agenda, né? Eu vou fazer uma breve apresentação minha, o professor Bruno já descreveu muito bem, né, meu currículo, minha formação, mas trouxe aqui para vocês uma apresentação pessoal. Vou falar um pouquinho, então, sobre o tema de clusterização, que é o tema foco desse seminário, entrando, então, em 2 estudos de caso na apresentação, e, por fim, as considerações finais. Então, como eu disse, né, meu nome é Mariana Kleina, sou graduada em Matemática Industrial no ano de 2009 pela Universidade Federal do Paraná. Tenho mestrado e doutorado em Métodos Numéricos em Engenharia pela mesma universidade. E cria da casa aqui, né, também sou professora adjunta do Departamento de Engenharia de Produção da UFPR. Desde 2016. Então, como vocês podem ver, minha formação toda dentro da Universidade Federal do Paraná, prestei concurso e, né, por um golpe de sorte aí, passei e hoje atuo no Departamento de Engenharia de Produção. Atuo também no programa de pós-graduação em engenharia de produção, o qual só tem o nível de mestrado atualmente, né? Estamos lutando aí por um doutorado. E os meus temas de pesquisa são as áreas quantitativas do curso de engenharia de produção. Então, trabalho na área de pesquisa operacional, nessa parte aí de ciência de dados, enfim, nessa parte mais quantitativa do curso. Bom, esse QR Code, ele leva para a minha página pessoal, né? E lá vocês podem encontrar um pouquinho sobre as minhas pesquisas, enfim. E se vocês notarem, eu tenho algumas pesquisas na área de clusterização, tá? Tenho alguns artigos publicados em eventos em revistas, também já orientei, né, TCCs e mestrado e dissertações de mestrado nessa área de clusterização, e por isso vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês esse tema de clusterização, que muito eu gosto e muito me interessa. Bom, eu tenho a minha tese de doutorado nessa área de clusterização.
Então, começou lá no ano de 2012, quando eu iniciei o meu doutorado, né, com o estudo da minha tese. E o meu doutorado, ele foi desenvolvido em parceria com o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. É o Instituto de Meteorologia, enfim, né, que faz todo o monitoramento, previsão, né, de climática, né, do estado do Paraná. E a minha tese tinha como título Identificação, Monitoramento e Previsão de Tempestades Elétricas. Então eu trouxe aqui, né, uma imagem que foi capturada no próprio site do CIMEPAR, foi na semana passada. Eu peguei ali uma situação, né, uma data onde estava acontecendo ali alguns eventos climáticos, né, no estado do Paraná, e eu trouxe essa imagem para ilustrar um pouquinho o que foi a minha tese, né. Bom, hoje em dia os sensores eles capturam os raios de maneira isolada. Então todos esses pontinhos aqui amarelinhos são, né, raios que estavam caindo no dia 19/11/24 às 18 horas, né, que estavam sendo monitorados. Bom, os raios de maneira isolada eles podem não representar o que de fato está acontecendo em torno do evento que o compõe, né? Então, um raio, ele tem capturado algumas características, como a sua posição espacial, né? Latitude e longitude, o tempo que ele caiu, né? O período ali, o instante, né? Minuto, segundo. Ele tem outras características, como o pico de corrente, que é a característica principal dele. O que é o pico de corrente, né? Ele é a intensidade do raio. A gente sabe, né, que tem tempestades que tem raios muito fortes, né, dão aquele estrondo, então ele tem um pico de corrente muito forte, atinge o solo e pode até causar danos, e tem raios que são inofensivos, né, que o pico de corrente é baixo. Então vejam, aqui eu tenho a situação de muitos raios acontecendo, né, muitos não sei, né, pode ser que sejam situações que tenham mais, né, mas enfim, tem os raios acontecendo e ok, ótimo, tá, essa situação, mas e aí? Será que vai cair mais raios? Será que vai aumentar a intensidade desses raios ou vai diminuir? Então, eles de modo isolado podem não representar muita coisa, né? Pode não ser significativos para um estudo ali em torno de uma certa região. Então, o que a minha tese fez, né? Ela fez a detecção de tempestades. Tempestade é um conjunto de raios agrupados. Foi feito pelo método de clusterização. Então, a gente utilizou um algoritmo de clusterização, clusterizamos os raios de modo espacial e temporal, utilizando um método não muito convencional de clusterização, talvez não muito conhecido, mas ele se chama Convergent Data Sharpening. Não vou entrar em detalhes aqui do método, acho que não é o caso, mas eu vou explicar o funcionamento, né, da metodologia da minha tese, bem brevemente, né. Bom, então, digamos que eu tenho um retrato temporal no instante zero. Então, caíram esses raios, né, num certo instante de tempo, e depois de um certo... passado um certo período, e lá na minha tese eu tomava como intervalo, né, 10 minutos, haviam outros raios, né, que caíam em torno daqueles que já tinham sido detectados. Então, aqui, depois, um retrato temporal, né, num instante de 10 minutos após, nós temos novos raios aqui na cor azulzinha. E passados mais 10 minutos, né, um próximo instante, 20 minutos, nós temos outros raios aqui detectados na cor laranja. Então, vejam, aqui eu só trouxe, a fim ilustrativo, 3 instantes de tempo, né? O 0, o 20 e o 30 minutos. Mas isso se continua de modo contínuo, né? E vejam, a gente consegue identificar aqui, enfim, pela posição, né, e outras características que a gente observava aqui, né, como a velocidade de deslocamento, isto daqui, este evento, era uma tempestade elétrica, né, este era outra, e esta era outra. Então, cada um dos instantes temporais, a gente fazia clusterização pelo método, né, que eu já mencionei aqui, e depois a gente interconectava, né, esses núcleos de tempestades para formar uma tempestade elétrica, e assim era possível monitorar diversas características, não mais do raio, mas sim das tempestades. Que, em resumo aqui, né, é a junção, né, a clusterização de raios. E não sendo possível se raios isoladamente fossem analisados. Então, se eu analisasse um raio de maneira isolada, esse aqui, por exemplo, ele não é uma tempestade elétrica, ele foi um raio que caiu, mas não se
confirmou como sendo uma tempestade. Agora, este evento aqui, a gente poderia afirmar com certeza que era uma tempestade elétrica e era possível calcular diversas características dessa tempestade. Então, essa aqui é uma imagem real da minha tese, né? A gente conseguia, por meio dessas capturas e clusterizações dos raios, né, analisar o percurso da tempestade. Ela estava vindo por aqui. Então, cada uma desses pontinhos aqui é um retrato temporal, obtido pela clusterização dos raios, né? Nós temos, ao entorno do percurso dela, né, algumas elipses de incerteza, aqui acho que era de 95% de certeza, 95% de confiança, né? E a gente conseguia monitorar o percurso, para onde ela estava indo, conseguia identificar a velocidade de deslocamento dessa tempestade, a gente conseguia verificar a quantidade de raios que essa tempestade estava tendo a cada 10 minutos, conseguíamos ver o pico de corrente médio dessa tempestade. Então, a gente conseguia analisar diversas características que, se eu fosse analisar raio a raio, eu não conseguiria fazer isso. Enfim, e só para concluir, né, depois essa partezinha aqui azul, a gente também fez previsão, né, da onde a tempestade, para onde a tempestade estava indo, qual era a velocidade de deslocamento dela, quantos raios em média ela iria ter uma hora à frente. Essa previsão é sempre uma hora à frente aqui, né? Nós colocávamos aqui esse retrato aqui, esses pontinhos são os raios exatamente nesse instante aqui de tempo, onde a gente parou de monitorar e a gente ia fazer a previsão para frente, né? Então, a gente tinha essa distribuição aqui. Em conjunto, né, tinha outras tempestades se formando, se deslocando, junto com, vamos dizer assim, essa aqui é a principal. Por que a gente fazia isso, né? Porque a gente monitorava uma linha de transmissão de energia, aqui, a linha de transmissão que leva a energia gerada lá da usina hidrelétrica de Itaipu para as outras regiões do Brasil. Por quê? Porque a gente tinha uma alta ocorrência de desligamentos não programados nesta linha de transmissão de energia, e a gente começou a observar que tinha relação com raios, né, com tempestades, né, que se formavam em torno da região. Então, a gente não conseguia prever se um raio ia cair exatamente em cima da linha de transmissão, mas se a gente conseguisse monitorar o deslocamento de uma tempestade que estava se aproximando dessa linha de transmissão, a gente conseguia emitir alertas, né, para a companhia de energia, para ela tomar a decisão mais assertiva em relação a isso, né? Então, veja, a gente monitorou o percurso dela por meio de clusterização, fazíamos previsão. Aqui também está sendo plotado o número de raios previsto, que era para ter essa tempestade uma hora à frente, aqui 3.438, e o vermelhinho é o real que aconteceu, né? Dado o histórico que essa tempestade já passou, enfim, né? Então o verdadeiro foi 2.833. Aqui eu trouxe também só mais uma imagem, né, da linha como um todo, que a gente fazia o monitoramento. Então a gente montou um sistema, né, que ficava online na internet, e a gente conseguia visualizar essas tempestades, né, que estavam se aproximando. Veja, essa tempestade aqui, ela é uma tempestade já duradoura, enfim, mas ela talvez não represente muito risco, porque ela é uma tempestade, né, que, vamos dizer assim, está no seu fim da vida, né? Agora, essa tempestade aqui que está começando, é uma tempestade nova, ela já tem um alto risco de causar algum dano a essa linha de transmissão de energia. E era isso que a gente monitorava. Bom, o sistema que a gente desenvolveu abrangia, né, o Brasil aqui como um todo, né, pegando informações de outros institutos de meteorologia do Brasil, enfim, então a gente conseguia monitorar em tempo real aqui as tempestades que estavam acontecendo ao vivo e em tempo real. Então, essa aqui foi a minha tese de doutorado, de uma maneira bem simplificada, que resumi para vocês, tá? Mas o que eu trouxe aqui para vocês é aplicações, estudos de caso na área da engenharia de produção, né? Então, para inicializar esse tema, eu vou explicar brevemente aqui o que é a clusterização, né? O que é e para que serve, né? Então, vejam, a clusterização tem como objetivo agrupar observações de modo que os pontos, né, de um mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si do que em relação aos elementos de outros grupos. Então, vejam, eu trouxe aqui um retrato de
vários pontos que, a princípio, é um conjunto de dados, né? Se nós aplicamos clusterização, a gente identifica padrões, né, estruturas ocultas que a gente não conseguia ver nos dados. Então, a ideia da clusterização aqui, vamos pegar aqui esses dois clusters aqui, o em rosa e o azulzinho claro. Então, os pontos desse cluster, eles têm que ser muito semelhantes entre si e diferentes dos pontos em azul aqui, né? Porque já é outro cluster. Então, a gente utiliza essa ideia para fazer a clusterização de dados. Bom, se vocês forem estudar um pouquinho o tema de clusterização, vocês vão ver que existem diversas classes, né, de métodos para a clusterização. Então, eu trouxe alguns aqui, né, classe particionamento, hierárquico, densidade, grade, modelo, enfim. Então, existem inúmeros algoritmos de clusterização. E cada um deles vai gerar uma segmentação diferente, uma partição diferente. Né? Então, eu trouxe aqui uma imagem bem clássica da literatura, onde para o mesmo conjunto de dados, se você aplica diferentes métodos de clusterização, você vai obter diferentes resultados, né? Bom, então cada método, né, possui a sua particularidade, como, por exemplo, alguns métodos precisam da definição prévia do número de clusters. Alguns métodos permitem que pontos sejam classificados como ruídos, não estejam em nenhum cluster. Outros métodos já não. Bom, alguns métodos exigem que certos dados sigam uma certa distribuição, né, de probabilidade, entre outras características. Mas e aí? Qual é o melhor método de clusterização que existe hoje? O melhor método é aquele que resolve o seu problema. Basicamente isso. Não existe um melhor método, mas sim aquele que vai resolver o teu problema em específico. Bom, entrando agora sim no tema de clusterização de clientes. Então, imaginem que vocês têm um grupo de clientes aqui de uma certa empresa, uma certa companhia. Todos estão na base de dados daquela empresa. Vamos supor aqui que essa empresa é uma loja que vende roupas, uma loja de vestuário, certo? Vejam, a loja vende inúmeros tipos de peças, né, das mais variadas formas, tamanhos, cores, enfim. E se a empresa fizesse um estudo para verificar qual o perfil de compra de cada cliente, de maneira isolada, ela teria muitas observações, muitos pontos, né? Então, a gente não consegue olhar cliente a cliente de modo isolado. Então, se a gente faz uma clusterização, um agrupamento de clientes de acordo com o seu perfil de compra, a gente consegue, né, formar grupos e assim definir o que cada grupo gosta de comprar, enfim. Então, digamos que esse grupo aqui na cor laranja, eles gostam de comprar roupas mais do dia a dia. Já o grupo em verde são esportistas que, né, gostam de comprar roupas aqui mais no sentido do roupas de academia, enfim, para praticar atividades físicas. E o terceiro grupo, digamos que são papais e mamães, né, que sempre compram roupas infantis. Então, com essa segmentação, é possível você direcionar campanhas de marketing, né, e alavancar suas vendas para os grupos específicos formados pela clusterização. E se você olha como um todo aqui, essas campanhas de marketing podem não serem assertivas. Então, imagina, se a loja dispara uma promoção que vai ter, né, para roupas infantis, para todo esse grupo, né, as pessoas, talvez, né, claro que eventualmente podem se interessar, mas as pessoas que compram roupas de academia e roupas do dia a dia, talvez não se interessem pela essa campanha de roupas infantis. Agora, imagina se a campanha é direcionada somente para esse grupo, né? E quando houver campanhas para roupas esportivas ou campanhas para roupas do dia a dia, sejam direcionadas para os grupos específicos, com certeza isso vai ter um resultado muito melhor do que considerar os clientes como tendo o mesmo perfil de compra. Tá? Eu trouxe aqui alguns trabalhos, né, que eu orientei nesse tema, né, de clusterização de clientes. Então, teve um TCC intitulado Algoritmos de Clusterização e o Modelo RFV, Recência, Frequência e Valor, aplicados em dados de e-commerce. E 2 orientações de mestrado, clusterização e classificação de clientes de uma rede de fast food no Brasil e metodologia para clusterização de clientes e recomendação de produtos.
Falando em específico dessa dissertação de mestrado aqui, eu trouxe ela como sendo o meu primeiro estudo de caso apresentado aqui para vocês, porque é uma pesquisa bastante interessante e eu quis compartilhar aqui com vocês. O que essa aluna de mestrado fez, né? Ela fez a clusterização de clientes pessoa jurídica de uma empresa de serviço de apoio à gestão empresarial entre 2017 e início de 2020 aqui, esses dados públicos, enfim. Então, a gente pegou uma amostra, né, de 10 mil clientes da cidade de Curitiba e selecionamos algumas variáveis para a nossa clusterização. Então, nós selecionamos a variável porte, né, já que são empresas de serviço, PJ, né, aonde variava, né, entre microempreendedor individual, microempreendedor, empresa de pequeno porte e média e grande empresa. O setor da empresa, né, setor agropecuário, de comércio, construção, indústria e serviços, e a idade da empresa, né, em anos ali, que variava, né, para esses dados de 0 a 55 anos. Então, nós pegamos esses clientes, utilizando essas variáveis e fizemos a clusterização. Bom, aqui são os parâmetros utilizados, né, então o método de clusterização utilizado foi o Camedoides. A escolha do número de clusters, visto que o Camedoides é um método que necessita, né, desse número prévio de clusters, se deu pelo índice Davis-Baldin, para esse número variando de 2 a 20. Foi feita uma dicotomização de variáveis categóricas porte-setor, né, porque elas eram variáveis que tinham categorias. Então, foi feita a transformação dessas variáveis em dummy, para fazer a clusterização. E a normalização min-max para a variável idade, né? Uma variável aí quantitativa. A matriz de distância utilizada, então, porque os métodos de clusterização utilizam, né, como distância, né, para unir ou separar grupos. Então, para esse caso em específico, como a gente tinha variáveis binárias e variáveis numéricas, né, a gente utilizou a matriz de Gover, né, como matriz de distância. Bom, nessa configuração, o número ideal de clusters dado pelo índice Davis-Baldin foi 11, tá? E aqui a gente tem uma distribuição do número de clientes, né, em cada um dos 11 clusters formados. Fazendo uma análise de Pareto, a gente consegue ver que 80% dos clientes eles foram agrupados em 5 clusters, né? No cluster 2, no 5, no 6, no 7 e no 3. É claro que os outros clusters, eles não podem ser descartados, né? Mas, enfim, aqui, a título de entendimento, eu vou fazer uma análise em específico para esses 5 clusters aqui, né, visto que eles juntos representam 80% do número de clientes, daqueles 10 mil clientes que foram selecionados. Vamos fazer, então, uma análise do perfil de cada um desses 5 clusters. Então, o cluster 2, né, que foi aquele primeiro cluster que apareceu lá no Pareto, com o maior número de clientes, bom, ele basicamente vamos fazer um resumo bem resumido, né? Uma análise bem resumida aqui. Mas ele consistia basicamente de empresas do porte MEI. O setor predominante, né, foi o setor de serviço, né, com uma alta proporção ali, né, do setor de serviço. E a idade mediana da empresa era de 3 anos. Isso o perfil do cluster 2. O próximo cluster analisado é o cluster 5, ali o segundo com o maior número de clientes. Bom, ele já é um cluster que tem como porte predominante a microempresa, a grande concentração do setor de serviços e já são empresas que têm maior tempo de mercado, né, com 10 anos medianos aí de idade. O próximo cluster, o cluster 6, também um cluster que tem empresas do porte microempresa, né, predominante. O setor predominante é o de comércio e já são empresas com 12 anos medianos de idade. E o cluster 7, também empresas do porte microempreendedor individual, também setor de comércios, mas empresas menos maduras, digamos assim, em questão de consolidação, com 4 anos medianos de idade. E por fim, agora sim, o último cluster, também o microempreendedor individual, setor da indústria, com 4 anos medianos de idade.
tudo bem, ok. O que eu vou fazer com esses 11 clusters, né? Eu só trouxe aqui os 5 com maior número de clientes, mas o que finalizou a dissertação, né, dessa minha aluna. Não vou entrar em detalhes aqui, porque já daí não faz mais parte da clusterização, mas só a título de curiosidade, né? A pesquisa continuou com a recomendação de produtos para cada cluster. Então, vejam, eu tinha 10 mil clientes na minha base, e se eu recomendasse produtos de um contexto geral para todos as empresas, né, que estavam ali no estudo, talvez eu não alcançasse o objetivo que eu gostaria. Então, com o perfil de cada grupo formado, nós aplicamos, né, algoritmos de recomendação de produtos, né, para apresentar tipos de solução para cada um dos grupos, o qual variava, né, entre consultoria, curso, feira, informação e assim por diante. Tá? Então, foi uma pesquisa bem bacana, trouxe ali a metade da pesquisa, que é a parte de clusterização, e a outra metade fica aqui como a título de curiosidade, caso alguém depois queira olhar. Bom, o segundo estudo de caso que eu trouxe para abordar nesse seminário é um estudo da base Kaggle. Para quem não conhece, uma base super legal, que disponibiliza, né, dados, enfim, para desafios, estudos, é bem bacana. Esse estudo aqui eu desenvolvi para apresentar em um evento, e eu achei bacana trazer para vocês, porque é o tema de clusterizar clientes. Então, eu peguei nessa base Kaggle, né, essa base aqui de compras no online, né, no varejo. É uma base bastante consolidada, várias pessoas já trabalharam em cima dela. Ela consiste em quase 500 mil dados, mais de 500 mil dados transacionais de uma loja online de varejo, com sede no Reino Unido. Os dados são um pouco antigos, mas, enfim, o que vale aqui, né, é o estudo realizado, mas entre 1 de dezembro de 2010 a 9 de dezembro de 2011. Então, é um pouco mais de um ano de dados que essa base contém. Bom, foi feito um tratamento nos dados, porque tinham muitos dados faltantes, tinha alguns produtos que foram devolvidos, enfim. Então, fazendo essa limpeza nos dados, a base ficou com 397.885 transações realizadas por 4.338 clientes diferentes. Tá? Então, qual que é a ideia, né? A ideia seria a gente clusterizar, porque a loja vende itens de presentes, né, que são vendidos principalmente para empresas. Então, nós temos uma ampla variedade aqui de itens, né? E vejam, se a gente trata esses 4.338 clientes de maneira individual, pode ser que essas campanhas, né, eu falo em campanhas de marketing, mas você também pode fazer campanhas para reativar o cliente, né, oferecer produtos que talvez o cliente nunca tenha comprado e pode ser que ele se interesse, enfim. Então, tem várias formas de atacar esse problema aí para fazer com que, né, a empresa tenha maior lucro, né. Então, a ideia foi clusterizar esses clientes para formar grupos específicos, para, enfim, analisar o perfil e fazer uma tomada de decisão em relação ao aumento das vendas, né? Então, os dados foram transformados em informações. Eu acho que isso é bem importante falar, né? Que essas técnicas de análise de dados, ciência de dados, aplicações de técnicas de machine learning, elas fazem justamente isso. Elas transformam dados em informações. Tá? E esse estudo aqui, então, a gente utilizou um modelo de análise RFV, vou explicar aqui um pouquinho para frente o que é, né? Para transformar justamente, né, esses dados em informações por meio da formação de grupos formados pela clusterização. Então, o que é esse modelo de análise RFV, né, que foi utilizado nessa pesquisa? Então, para quem não conhece, o modelo RFV, ele trata de 3 elementos de perfil de compras de clientes, né? O R é de recência, né, que é o período de tempo desde a última compra do cliente. Então, quanto mais recente, maior será a recência do cliente. Então, veja, um cliente que comprou ontem na loja, ele tem uma recência, ele tem uma recência maior, né? Ele é um cliente mais recente. Um cliente que comprou há
10 meses atrás, já é um cliente que está se perdendo, sendo esquecido, né? Então, ele tem menos valor para a companhia do que um cliente que comprou, digamos, ontem nessa loja. A frequência, que é o número de vezes que o cliente comprou algum produto em um determinado período de tempo. E, por último, o valor, que é a média, né? Ou o total gasto pelo aquele cliente também durante um determinado período de tempo. Tá? Então, essa aqui é a definição do modelo RFV. Do inglês, vocês vão encontrar a sigla RFM, né, para monetário aqui, no lugar do V, de valor, e ele é a mesma coisa, né? Então, para essa base de dados, a gente calculou o RFV de cada cliente, de cada um dos 4.000 e poucos clientes que compraram naquela loja. Então, para o cálculo da recência, a data, como que foi feita, né? A data mais recente do conjunto de dados, então, vamos pegar lá a última data encontrada, provavelmente vai ser lá naquele dia 9 do 12 de 2011, algum cliente comprou lá naquela data, e a gente vai calcular a recência de cada um cliente, subtraindo dessa data a data que aquele cliente em específico comprou. Tá? Então, eu tenho uma recência de cada um dos 4.000 e poucos clientes fazendo essa subtração, da data mais recente do conjunto de dados, subtraída da data mais recente de compra de cada um dos clientes. O cálculo da frequência é o número total de transações que cada cliente fez ali ao longo desse mais de um ano ali de dados, e o cálculo do valor, né, foi somado o quanto cada cliente gastou em suas transações, tá? Então, com esses 3 valores de recência, frequência e valor, eles foram classificados numa escala aqui, Likert, né, de 1 a 5, utilizando os quintis. Então, para uma forma de normalizar as variáveis, né? Então, vejam, aqui essas variáveis poderiam assumir quaisquer valores, né? Então, a gente utilizou uma escala de 1 a 5, poderia ser qualquer outra escala, de 1 a 10, enfim. E a gente utilizou os quintis para classificar, né? Um cliente que tem, por exemplo, 1 na recência, ele é um cliente menos recente. 1 na frequência é um cliente menos frequente. E 1 no valor monetário, né, é o menor valor monetário. Já um cliente que tem 5, né, que representa o maior valor. Então, 5 na recência é um cliente mais recente, 5 na frequência é um cliente mais frequente, e 5 no valor é o maior valor monetário. Tá? Então, vejam, eu trouxe aqui só um print dos dados, né, dos primeiros 10 clientes aqui. Nós temos as 3 variáveis calculadas da sua forma pura, né? Então, esse cliente 1 aqui, ele tem de recência 325 dias, frequência 1 visita, e o valor gasto aqui nessa visita. Todos esses 3 valores se tornam aqui um score, né? Recência 1, frequência 1 e valor monetário, né, 5. Na literatura, o pessoal costuma, né, juntar esses 3 valores, concatenar esses 3 algarismos e formar um score, né, RFV aqui, 1, 5. 1 frequência, 1 recência, 1 frequência e 1 valor, e 5 para o valor monetário. Então, foi feito isso para cada um dos clientes da nossa base de dados, né? Então, um cliente com R igual a 5, F 5 e V 5 resulta no score RFV 555 e ele é o mais valioso para a companhia. E o cliente com score RFV igual 111 é o menos valioso, né? Aquele que não frequenta a loja, já frequentou há muito tempo e gastou bem pouco nas suas visitas, tá? Então, a gente utilizou a clusterização pelo método do Kamins, né, um método bem consolidado aí na literatura. A escolha do número de clusters se deu pelo método da silhueta. A título de curiosidade, existem vários índices que medem, né, indicam para a gente esse número de clusters. O Kamins também é um método que precisa do número de clusters. Nós variamos esse número de 2 a 10. Foi utilizada a normalização do Z-score, né, para as 3 variáveis, e a matriz de distância aqui foi utilizada a matriz euclidiana. Bom, o maior coeficiente de silhueta se deu com K igual a 2 aqui, então a gente fez o agrupamento dos clientes para 2 grupos, né? Então, vou mostrar aqui os resultados para vocês. Bom,
o que a gente percebeu, né? Que com a clusterização com K igual a 2, nós obtivemos um número de clientes muito distintos entre os dois grupos. Então, o cluster 1 ficou com a grande massa ali dos dados, né? 4.312 clientes, e o cluster 2 com apenas 26 clientes, né? A média de recência do cluster 1 ficou em 92 dias e a média de recência do cluster 2, 5,5 dias. Média da frequência do cluster 1, 3,9 vezes, né? E a média da frequência do cluster 2, 66 vezes. E o valor médio gasto, né, foi 1.549 e do cluster 2, 85 mil aqui em libras, né? Então, com a clusterização com K igual a 2, a gente observou que o cluster 1, grande massa, 99,4% dos clientes, alta recência, baixa frequência e baixo gasto médio. Em resumo, esses clientes são menos valiosos para a companhia. São os clientes que não dão lucro para a companhia. Apesar de ser a grande massa, né? Eles têm, como eu disse, alta recência, baixa frequência e baixo valor gasto. Já o cluster 2, que é a minoria, 0,6% dos clientes, são aqueles clientes que realmente a companhia gostaria de ter, né? Uma recência baixa, uma frequência alta e um valor gasto médio alto. Então, são aqueles clientes mais valiosos para a companhia. Bom, esse foi o resultado, né, que a gente obteve para K igual a 2. O que a gente observou, né? Que, né, vou dar um playzinho aqui de novo. Vocês conseguem observar que a distribuição do número de clientes ficou muito distinta. E talvez K igual a 2 não foi uma boa escolha, porque simplesmente a gente clusterizou e a gente tem os clientes menos valiosos e os clientes mais valiosos. E talvez a segmentação não foi significativa para campanhas de marketing, né, que é a ideia aí da clusterização. Então, o que a gente fez? A gente aumentou o número de clusters, tá? Isso aqui foi puramente empírico. Na verdade, o K igual a 4 que a gente escolheu aqui se deu como sendo o segundo maior coeficiente de silhueta médio, né, a largura do coeficiente de silhueta. E a gente consegue observar aqui que com K igual a 4, a clusterização ficou para a companhia mais interessante do que com K igual a 2. A gente já consegue ver ali a distribuição, né, dos clientes. O cluster 1, ele ficou com o maior número de clientes, sim. O cluster 2, né, ficou com um número reduzido, 209, o cluster 3, 13 e o cluster 4, 1.061. Tá? Então, aqui tem as variáveis de cada um desses clusters, mas eu vou entrar em detalhes nos próximos slides para cada um dos clusters formados. Então, fazendo aqui um resumo estratégico, né, dos 4 clusters formados. O cluster 1, ele é composto pelo chamado, vamos nomear esses clientes como sendo moderadamente ativos. Então, tem a grande maioria, né, 3.055 clientes. Em relação à recência, né, eles compraram há cerca de 43 dias, indicando que ainda estão relativamente ativos. Só se passou um pouco mais de um mês, né, então são clientes ali que a gente pode chamar de relativamente ativos. Eles compraram, em média, né, 3,6 vezes na companhia, né, e gastaram cerca de 1.353 libras ali, representando um valor moderado. Tá? Então, se nós fôssemos fazer um resumo desse cluster, né, ele é um grupo composto por clientes ativos, de médio valor, que podem ser alvos para campanhas de retenção ou fidelização. Tá? Então, esse aqui é o resumo do cluster 1. Vamos olhar para o cluster 2. Bom, cluster 2 a gente nomeou como clientes muito valiosos. Já tem um número reduzido, 209 clientes. Bom, eles são clientes que compraram recentemente, né, há cerca de 15 dias. Eles compram frequentemente, né, bem maior que o cluster 1, com 22 compras em média, né, e um gasto médio elevado, né, de 12.510 por cliente. Então, o resumo desse cluster, que é um grupo de maior valor, representando, né, melhores clientes. Bom, o que pode ser feito, né, pela equipe de CRM da empresa, né? Eles devem ser tratados com atenção especial, com estratégias personalizadas de retenção, como programas de fidelidade ou descontos exclusivos para esse grupo. O cluster 3, eles são os super clientes. É um grupo seleto de clientes composto por 13, né,
clientes, eles compraram muito recentemente, né, cerca de 6 dias aqui, né, quase uma visita por semana, mais, né, do que uma visita por semana, uma compra por semana. Ele tem uma alta frequência, né, 82 compras em média, né, esses clientes, esses 13 clientes, 82 compras em média, e um altíssimo valor monetário, né, 127 mil libras aí, em média, né, por cliente. Então, esse grupo representa os clientes premium, os mais lucrativos para a empresa, e o que pode ser feito, né? Campanhas personalizadas, atendimento prioritário e estratégias VIP, né? Podem ser aplicadas para esse grupo seleto de clientes, né? Os clientes premium, os super clientes. E o cluster 4 são os clientes inativos, né, compostos por 1.061 clientes, né, eles compraram há mais de 248 dias, né, que indicam que eles estão abandonando as compras nessa loja. Uma baixa frequência, né, com compras em média ali de 1,5 compras, ou seja, clientes que compraram ou uma ou duas vezes, né, na loja, e também gastos baixos, né, nas suas compras, em média aí 478 libras. Então, esses clientes, eles representam, né, grupos perdidos ou desengajados aí. E o que pode ser feito, né? Podem ser utilizadas estratégias de reativação, como campanhas de e-mail, né? Descontos, ofertas, para que esses clientes voltem, né, a fazer compras na companhia. Tá? Então, esse estudo aqui foi bastante interessante porque a gente viu que a gente pode segmentar os clientes e a gente consegue ver perfis de compras bem distintos, né? E campanhas de marketing podem ser direcionadas para cada grupo em específico. Imagina os 13 clientes premiums, né, recebendo campanhas de reativação, né, volte a comprar, não faria sentido, né, eles são clientes ativos que gastam bastante, frequentam bastante a loja, então nada mais indesejável você receber uma oferta, e isso está acontecendo muito, né, no SMS, WhatsApp, de produtos que você não gostaria. Essas campanhas de marketing indesejáveis, elas, na verdade, geram vamos dizer assim, o cliente não tem desejo de comprar, né? Então ele acaba odiando receber isso do que, poxa, nossa, estou recebendo uma oferta, vou lá ver, né? Então acaba que a empresa dá um tiro no pé achando que está fazendo campanhas de marketing, mas para clientes que não gostariam de receber aquela oferta. Agora, se eu recebo uma oferta que me interessa, de acordo com o meu perfil de compra, com certeza, né, eu vou atrás, enfim, e vou me interessar pelaquela oferta recebida, né? Bom, eu trouxe aqui então algumas conclusões, né, para finalizar a minha apresentação. Falando sobre a análise de cluster, né, ela é uma ferramenta importante no auxílio à tomada de decisões. Então, empresas podem tomar decisões com os resultados da aplicação da clusterização. Bom, a escolha do método depende dos dados, da aplicação e de testes. Como eu disse para vocês, Camins é um método super difundido na literatura. Por que eu não usei Camins na minha tese? Porque naquele problema em específico tinha algumas características do método que eu escolhi que o Camins não me satisfazia. Por exemplo, eu não podia escolher o número de clusters na minha tese, porque o número de clusters devia de ser algo que os dados escolheriam. Então, esse método que eu mencionei, o Convergent Data Sharpening, ele por si só escolhe o número de clusters. Então, não existe um método ideal para todas as explicações. Ele vai depender dos dados, né, da aplicação em si e de testes. Poxa, eu não sei que método usar. Testo alguns ali em específico e olho para aquele que me deu o melhor resultado. Tá? A experiência do pesquisador pode ser levada em conta na escolha dos métodos e seus parâmetros. Veja, se eu tivesse puramente olhado para o coeficiente de silhueta, para aquele estudo de caso que eu trouxe da base Kaggle, a clusterização talvez não fosse relevante.
Mas os métodos matemáticos e estatísticos, como aqueles índices, me disseram que K igual a 2 seria a melhor forma de separar aqueles clientes. Mas para a companhia pode ser que não, que aqueles dois grupos formados não sejam relevantes, né? Então, a experiência do pesquisador conta muito nessa hora. Então, se a empresa fala, poxa, 2 clusters, muito pouco, vou tentar aumentar. Mas uma empresa que tem talvez poucos clientes, vamos dizer 500 clientes, não faz sentido eu gerar também muitos grupos. Então, depende da aplicação, depende da experiência, depende de testes empíricos. Tá? E os resultados podem ser utilizados, né, por outras técnicas de machine learning. Então, eu trouxe aqui o caso da dissertação da minha aluna, que depois que ela fez a clusterização, ela utilizou métodos, né, de recomendação de produtos para recomendar produtos que o cliente gostaria de receber, né, ofertas exclusivas. Bom, essas aqui foram algumas referências utilizadas na minha apresentação. Tem aqui a minha tese de doutorado. Esse aqui foi o artigo que eu me baseei para fazer a minha tese de doutorado. Aqui que eles introduzem esse método, né, Convergent Data Sharpening. Também faziam, né, a identificação de tempestades, era alguma região lá do Canadá, não lembro muito bem. Enfim, foi o nosso artigo-chave para a geração da minha tese. Essa aqui é a dissertação da minha aluna que eu trouxe aqui para vocês, enfim, a base do Kaggle. E era isso que eu tinha aqui a apresentar. Agradeço muito aí a atenção de vocês, deixo o meu e-mail aqui da Universidade Federal do Paraná e fico aberto aí a perguntas, a críticas, sugestões em relação à apresentação. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a professora Mariana pela excelente apresentação. Eu vou fazer alguns comentários antes de passar para os alunos. Achei muito interessante essa aplicação na área climática. Nós temos visto recentemente, tanto no Rio Grande do Sul, como agora em Valência, na Espanha, essa questão de que a negligência do poder público em investimentos na área de inteligência, não somente de infraestrutura, né? Eu tinha visto um laudo de uns professores da URGS, também vi as notícias lá da Espanha sobre as enchentes, que eram algo assim, que ordem de grandeza, para cada dólar que você investe em inteligência, né, você economiza, sei lá, 6, 10 vezes mais em problemas oriundos das catástrofes, né? Então, assim, investir, né, na inteligência é uma medida profilática para esses problemas. Assim, eu achei a aplicação, professor Mariana, muito interessante, né? Isso é muito odierno, né? Nós estamos vendo esses problemas em todos os locais aí do globo, né? Então, ter esse tipo de ferramenta de apoio à decisão, de agrupar, de prognosticar, se mostra de grande valia. E é o que eu digo para os meus alunos, que essa área de clusterização, de previsão, se aplica em qualquer área, né? Com certeza. Pensando que, porque empresa de sorvete, não, se aplica em clima, aplica em healthcare, aplica em educação. Assim, então, é uma área que você fica com a mesma, estou falando aqui para os alunos, com o mesmo ferramental, você consegue resolver uma grande classe de problemas assim, inteiramente diferentes. É por isso que o engenheiro de produção tem uma capilaridade tão grande hoje em dia, né? Porque ele pode trabalhar num hospital, numa estação meteorológica, numa empresa de roupas, né? Então, assim, vocês têm, pessoal, que tem a mente aberta de que essas metodologias são extremamente modulares, né? E outra questão que me chamou muita atenção, achei muito interessante esse estudo de caso da Kaggle, de utilizar a escada Likert, que vem lá dos métodos de apoio à decisão, para agrupar. Achei muito interessante essa abordagem. E também esse exemplo de que nem sempre, né, o indicador, né, o índice de silhueta maior é melhor, né? A gente tem que ter uma sensibilidade, né? Tem que analisar os resultados, nem sempre, assim, como a professora falou muito bem, o investigador ele tem que usar o conhecimento dele de domínio, né, tanto especialista, né, como a sua sensibilidade para avaliar aquele resultado. Não, deu 2, né? Pronto, não, né? Tem uma análise crítica, né? Fazer uma análise de sensibilidade, simular aí outros cenários, né? Então isso aí é de grande importância, né, nesse tipo de pesquisa, né? Assim, eu vou parar aqui a gravação, esqueci aqui de parar.
Pará, vou parar